Hoje, nós vamos contar a história de uma rede de supermercados familiar que foi construída tijolinho por tijolinho, literalmente. E tudo começou com o pai do seu Nelson, que chegou em São Paulo com muita vontade de vencer. E ele não tinha mais nada além dessa vontade. Bom, meu pai, Antônio Barbosa, ele veio para São Paulo, vem de uma cidade de Turmalina, e veio com o sonho, né, de sair do interior, que ele trabalhava na roça, né, e falou, olha, eu vou deixar vocês e estou indo para São Paulo. E surgiu aqui em Guarulhos, chegou aqui em Guarulhos, começou a trabalhar numa empresa chamada Olivetti, trabalhou lá por 20 anos e surgiu a oportunidade, né, ele com a minha mãe, Hilda Barbosa, de criar uma mercearia, um bar na época, que foi exatamente aqui, né, no bairro do Tabuão. Isso já vai fazer 50 anos, o ano que vem, e tudo começou por aí, né, da determinação e da garra dos dois. Um sonho com determinação e garra que virou realidade e foi testemunhado pela Andréia, que hoje é a esposa do Nelsinho. Naquela época, ela era uma garotinha, filha do dono do bar que ficava em frente à mercearia. Me lembro muito bem porque eu cheguei aqui no Taboão com 9 anos de idade, né? E já existia a mercearia do seu Antônio e da dona Hilda. E do Nelsinho, que era filho deles, né? E o meu pai, a gente se mudou e eu morava de frente a eles. Era um bar Escorpião, que era o bar do meu pai. Então eu me lembro que eles eram muito pequenos, porém eles tinham a questão do atendimento, do afeto, do acolhimento na veia. Seu Antônio era uma pessoa muito bondosa, já a dona Hilda era muito enérgica, muito trabalhadeira, muito dedicada. Andréia, você lembra que quando seu pai tinha a lanchonete aqui na frente, tinha uma mesa de sinuca, e às vezes seu pai ficava doente, e eu aqui fechava no dia domingo, fechava à tarde, e você estava lá no bar. Porque Aí eu estava ia no lugar dele. E você cobria seu pai lá atendendo, e eu chegava lá, comprava 10 fichas de sinuca, ficava jogando sozinho, só para ficar atendendo. Estranho isso, eu não sabia. Era para me paquerar. Tava te paquerando. Bem, tá certo. Meu pai tinha esse carisma e conseguiu que esses clientes permanecessem aqui, e a gente deu continuidade, né? O Papai do Céu levou ele em 86, né? E aí minha mãe deu continuidade comigo na operação. Não foi fácil, né? Passamos por muitos planos, muitas crises, né? Mas com a graça de Deus estamos aí até hoje. Logo em seguida minha mãe casou, né? E minha esposa, eu casei também, e a gente deu continuidade aí na história do Barbosa. Eu me casei com o Nelson em 93. Em 94 eu tive minha primeira filha, a Pauline, e em 95 eu vim para cá. E fiquei grávida, trabalhando aqui da Adriane, que foi a segunda filha, a filha sanduíche do meio. E para mim foi, assim, muito louvável o que o Nelson fez comigo, porque se hoje em dia eu me tornei a pessoa que eu sou, eu devo muito isso a ele, que me deu abertura, que me apoiou, que me deu força. Sempre estive ao lado dele, qualquer uma das diretrizes que ele tinha, ele me chamava para perto e falava, o que você acha disso? O que nós vamos fazer? Então a gente sempre trabalhou muito em conjunto. E eu acho que isso vem muito a dizer da nossa empresa, que é a empresa da família, né? É a instituição da família, que é a questão da comunhão de todos, da união de todos. Esse casal, que se paquerava quando Barbosa ainda era uma mercearia, conseguiu construir uma rede com 37 lojas. Mas como começa a acontecer um crescimento como esse, hein? Em 86, eu já tinha constituído uma mercearia, um mercadinho com um check-out, quando ele faleceu. E depois disso a gente foi aqui comprando a casa do lado, comprando outra, e fomos ampliando, né, a loja. Chegou uma hora que a gente entendeu que deveria partir para um novo negócio. Montamos a segunda loja em 2002, a segunda loja.
por mais que a gente tenha 50 anos, mas o crescimento mesmo nosso foi a partir de 2002. Nessa época, a gente entendeu que aqui começou a gente ter dificuldade de ampliação, porque não era um terreno, eram muitas casas, né? Até tem uma lembrança que quando a gente começou a ampliar aqui, a gente ganhou um concorrente muito forte, próximo. Mas por incrível que pareça, a concorrência ela deu força para a gente crescer mais rápido. Aqui eu me lembro, André, aqui a gente vai andando pela loja, eu lembro até onde eram as casas e os vizinhos, né, que nos vendeu a casa. Inclusive tem um local aqui, quando a gente casou, que a gente foi morar nessa casa, que a gente acabou derrubando para aumentar a loja, né? Com certeza. Então... Aliás, né, cada coluna aqui representa cada casa que estava aqui, né? Porque a gente foi derrubando as casas e mantendo as colunas, né? E aí a gente viu a necessidade, né, de ter mais poder de compra, a gente já tinha expertise de montar a segunda loja, aqui em Guarulhos, no bairro do Continental. Nelson Barbosa só conseguiu perceber onde estava a verdadeira força do supermercado por conta de um acidente. Eu me lembro que eu fazia tudo. E um dia eu quebrei a perna. Eu era um faz-tudo, né? E eu entendi que naquele tempo eu não... Começou a parar as coisas. E me indicaram uma pessoa mais madura para vir me ajudar, para vir trabalhar comigo. E ele começou a fazer as coisas melhor que eu. Eu entendi que o segredo estava nas pessoas, trazer pessoas boas, né? Tudo isso que eu comentei, sempre teve pessoas que a gente fala, né? Os colaboradores envolvidos, comprometidos, que junto, né, fez essa empresa crescer. Hoje a gente já está tratando a sucessão com os filhos. Tem meu filho que trabalha na empresa, tem minha filha que trabalha na empresa. Uma outra filha tem um negócio próprio, mas contudo eles vão participar do conselho. O meu pai sempre falou assim, olha, não importa o que vocês façam, desde que vocês sejam felizes, mas se puderem fazer administração, seria interessante. Então acho que teve aquele fundinho, sabe, que a gente deu atenção da intuição de que seria importante. Eu faço administração. Cheguei a fazer também um curso de sucessão com as minhas irmãs no IBGC. Então a gente já está se situando bastante, né, entendendo bastante como que funciona a sucessão, enfim, de outras empresas também, para a gente tentar implementar aqui. Eu costumo dizer, e meus filhos falam muito, que o Nelson é a razão e eu sou a emoção. Eu tenho, assim, muito esse cuidado com pessoas, né? Eu digo que aqui tudo se iniciou com a coragem da dona Hilda e do seu Antônio, né? Que a coragem nada mais é o quê? A coragem constrói e nos guia para o futuro, né? Da mesma forma que meu pai começou lá, com esse sonho de não deixar acabar, né, sempre batalhando, a gente tem intenção não só na geração dos meus filhos, mas dos netos, dos que vêm pela frente, perpetuar por muito tempo a empresa e fazer ela crescer mais ainda. O legado só vai continuar se alguém tiver essa coragem, essa fé e essa vontade de manter todo esse legado. 37 anos de convivência, 37 lojas construídas e um legado de amor, união e fé que a família Barbosa está formando para a eternidade. Quer uma dica para o sucesso? Com a palavra, a voz da razão. Eu entendo que a gente não pode acomodar. A concorrência é inevitável. A gente não se preocupa com a concorrência desde que você tenha um bom atendimento, tem um preço justo. E para você competir, muitas vezes é necessário que você cresça, ter poder de compra, fechar cargas fechadas, trazer a indústria mais do seu lado, e tendo que... São esses pilares aí. E saber lidar com pessoas, porque o nosso negócio são pessoas, né? Ora o cliente interno, ora o cliente externo. E a gente tem que ter esse time muito engajado, remando para o mesmo lugar. E a voz da emoção. O essencial de tudo é ter amor.
A gente gosta de falar muito que o nosso negócio ele é só sobre uma coisa, que são pessoas. E então, a nossa filosofia de negócio ela sempre foi voltada para as necessidades do cliente. Quando eu entrei aqui, ele falou pra mim, né? Cara, seja humilde, né? Papai cresceu assim, né? Sem pisar em ninguém, e eu também quero que você cresça assim. Tô muito feliz de você estar aqui agora. Então é algo que eu guardo assim dentro do meu coração, na minha cabeça, quando que ele falou pra mim, e ficou grudado. Primeiro dia quando eu ingressei de fato aqui. Por essas e outras, o seu Nelson e a dona Andréia são lideranças que inspiram.